boa noite. Boa noite. Que o Senhor Jesus mais uma vez nos auxilie na compreensão da sua palavra, ao estudarmos, darmos continuidade a esse tema sobre a questão do nome de Jesus, tá? Ou o nome do Senhor. A questão do nosso título que a gente colocou, em nome de Jesus, não fica restrita apenas à questão do nome de Jesus, tá? Ao nos referirmos a Deus, ao Senhor, quando nos referimos à divindade, nós precisamos ter em mente aquilo que a gente já abordou no culto passado e que a gente vai abordar também no culto de hoje. Que não se trata apenas do nome, não se trata apenas do referir-se ao nome ou de usar o nome, tá? Por exemplo, esse nome Jesus, ele é santo. Ele vem do hebraico, Yeshua, ou Yehoshua, né? E significa Deus é salvação. Tanto que lá em Mateus capítulo 1, quando o Senhor nasce como um bebezinho lá em Belém, né? De Maria, o nome dele é dado. Diz assim, e por-lhe-ás o nome de Jesus, o anjo diz qual é o nome, e diz o porquê. Porque salvará o seu povo dos seus pecados. No geral, quando você abordava a questão de um nome de uma pessoa, havia uma preocupação de que significava o nome. Por exemplo, o próprio nome do anjo que caiu, antes de cair, era, apesar de que a gente associou, já pode ser ruim, né? Lúcifer. Significa portador da luz. Ou Lucifer, né? Portador da luz. É um nome ruim? Não. Agora é associado a uma coisa ruim, né? Se alguém chegasse e colocasse na criança esse nome, Lucifer, a quem você associa? Você não associa necessariamente ao nome, mas você associa ao caráter daquele anjo que caiu, porque o nome dele era esse. Entendeu? Então você associa assim. Agora não é porque a pessoa bota, por exemplo, tem pessoas aqui no Brasil que tem esse nome aqui, ó. Tem acho que é um modelo aí, o nome dele é Jesus Luz. É dois nomes bonitos, Jesus e Luz, no mesmo nome. Luz e fé, ou portador da luz. Então, é assim, a questão que a gente tem que se apegar não é apenas ao nome. Porque eu botei o nome Jesus no meu filho, quer dizer que o nome dele ele vai ser uma pessoa abençoada. Não, ele vai ter que buscar honrar esse nome. Quando Moisés nasceu, né, lá de Joquebede, que ela colocou lá na água lá porque estava matando os filhos nascidos do sexo masculino, né? Diz que a filha do faraó tira ele da água. Qual é o nome que dá para ele? Moisés. Quem foi que deu o nome para ele? Foi a filha do faraó. E ela deu o nome, disse assim, porque da água foi tirado. Ou seja, o nome tinha a ver com uma característica que a pessoa viu ou queria ver naquele filho. Então, quando a gente olha para o nome de Jesus, a gente não pode olhar simplesmente para o nome, mas como para tudo aquilo que significa. O caráter dele, o poder dele, as obras que ele fez. Quando a gente olha para o céu, é para a gente ver, entre aspas, o nome de Jesus. É para olhar e dizer, parece que foi Jesus que fez. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo do Criador. Lá na cruz do Calvário, quem morreu? Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu falo de Jesus, eu tenho que lembrar que ele é meu Salvador. Quando eu falo de perdão de pecados, eu tenho que lembrar que Jesus, quando eu falo Jesus, isso se refere àquele que ministra o sangue dele no santuário para poder perdoar os meus pecados. Tudo isso tem que passar na minha mente quando eu me refiro a Jesus. Porque se eu me lembrar disso, eu dificilmente vou tomar o nome do Senhor em vão. E quando a gente peca, é porque por um instante a gente estava desconectado do Senhor. Por um instante a gente parou de pensar no Cristo. A gente parou de pensar no plano da redenção. A gente deu atenção a outras coisas. E aí o Senhor foi esquecido, a gente cai em transgressão. Da mesma forma, a gente toma o nome do Senhor em vão quando a gente esquece o que é que ele significa. A gente fala de qualquer jeito, toma em qualquer circunstância. Em situação que não tem nada a ver de santidade, a gente toma o nome de Jesus. Por quê? Porque esqueceu o que é que ele significa. Ou de fato não sabe, né? Mas se a gente sabe, e se a gente se lembra, a gente vai tomar o nome de Jesus com toda a reverência possível. A gente tem que cuidar de citar o nome
de autoridade aqui do Brasil nenhum. É um medo de citar, que se botar o nome ali, você fica. E de Jesus, que é o juiz de toda a terra. É isso aí que a gente tem que ter temor de citar de modo irreverente. Em João capítulo 17, ali no capítulo da oração do Senhor, no versículo 6, o Senhor Jesus fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eu manifestei o teu nome. Mas aí fica a questão, vamos pensar aqui diante do que a gente já estudou. Será que esse manifestar o nome é simplesmente ficar falando o nome do Senhor? Ficar falando o nome do seu Pai? Você está falando aqui do Pai, né? Eu manifestei, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens do mundo que tu me deste. Como foi que ele manifestou esse nome ao povo? Foi só falando, é Adonai, é Elohim, é Iau, é ele. É um bocado de bagunça aí, um balaio danado. As pessoas hoje estão brigando por isso. Elas dizem, o nome do Senhor é assim, é Yah, é Iau, é Yahu, é não sei o que, é não sei como. E briga, e o caráter de Jesus fica lá no chão. Não sabe nem o que é caráter. Não sabe nem quem é Deus de fato. E o Senhor diz, ó, lá, quando eu estiver lá na Nova Jerusalém, eu vou ao vencedor dar-lhe uma pedrinha branca, acho que é na promessa da última igreja, né? E ele, ao vencedor darei uma pedrinha branca e sobre ela escrita o seu novo nome, e diz assim para mim, e o meu novo nome. Não é o novo nome só o nosso não, o Senhor também. Nós vamos conhecer o Senhor mais ainda, por isso ele diz, o meu novo nome. Vocês vão me conhecer mais profundamente lá, do que vocês conhecem aqui. E o Senhor diz aqui, ó, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Esse texto aqui, ele lembra muito aquele texto lá do Desejado, página 19, que diz que Deus, Cristo, veio revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele veio manifestar o nome de Deus aos homens e aos anjos também. Ele veio mostrar Deus para os homens e para os anjos. Mostrar o amor. Ou alguém acha que quando os anjos choraram lá, quando Cristo morreu na cruz, diz que os anjos choraram, sabe? Os anjos choraram quando Adão caiu, quando Adão e Eva caíram em transgressão. Está escrito. Os anjos choraram quando o Salvador rendeu sua vida na cruz. Sabe por que eles choraram? Eles sabiam que era aquele homem que estava morrendo. Porque ali, e em toda a sua vida, Cristo revelou Deus aos homens e também mostrou para os anjos quanto Deus é bom, quanto Deus é amoroso. Que Deus, apesar de ser justo, e graças a Ele que Ele é justo, ao expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, porque pecaram, Ele também é misericordioso e veio lá onde o homem estava, no seu estado pecaminoso, 4.000 anos depois da queda, para resgatar. Os anjos viram Deus revelado em Cristo, na humanidade. Deus veio e revelou Deus para os homens. De vez em quando não aparece uma pessoa, eu queria ver Deus. João 14 fala, né? Mostre-nos o Pai. Ok, aqui. Em João capítulo versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, né? O Jesus, e habitou no meio de nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Por que viram a glória dele? Porque ele manifestou. Teu nome equivale à glória de Deus, os mandamentos de Deus, o caráter de Deus. Ele veio e manifestou aos seus discípulos. Eles que era de Deus, que deu para ele, agora para ele manifestar o nome dele, para esses que acreditassem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que neles creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando ele diz manifestei o teu nome, está querendo dizer que ele foi ali e manifestou o caráter de Deus, revelado através dos mandamentos,
que ele está querendo dizer que é ali que para o que? A glória de Deus, o caráter dele. Se não estou enganado, é o verso 22, eu acho, de João 17, diz: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Ele deu a glória, ele manifestou o caráter do Senhor. E eles agora receberam o mesmo caráter. Tem até uma questão, um sermãozinho que eu pensando em preparar sobre a questão da unidade. O que vai produzir a unidade entre o povo de Deus nas mais diversas localidades? Vai ter gente que mora no Iapó, que é o Chuí, como o pessoal fala, né? De um extremo do Brasil a outro, de um extremo do mundo ao outro, e vão estar unidos na fé, mesmo estando distantes, nem se conhecendo. Mas porque o nome do Senhor foi manifestado a eles, porque eles receberam da glória de Cristo, eles vão ser um. Tem gente que é muito preocupada não, nós temos que se unir. Não, não é assim não. Unir-vos uniu, sim, está escrito. Mas para quem é essa mensagem, unir-vos unidos? As pessoas querem se unir a qualquer custo. Só que quem produz a unidade é o Senhor. Através de negociação. E quem produz a separação? É o que tem que dizer assim, ó. Irmão, você não vai se salvar, tu também não vai, tu vai, tu fica. É a mensagem. Não, deixa que o Senhor vai juntar, o Senhor vai separar. É da forma dele. Agora as pessoas elas querem planejar a unidade. É em tal tempo que nós vamos se unir. Porque nós vamos. Não é assim não. O que produz a unidade é o caráter dele. Em cada um. A unidade de Cristo será consolidada pelo Espírito de Deus. Para isso que Jesus Cristo recebeu uma natureza daquele já tinha. A nossa humana não opera unidade. A unidade ela procede do alto. É Deus que efetua em nós, sabe querer como realizar. Inclusive a unidade é Ele que efetua, através do seu Espírito. E através de quê? Da sua palavra. A palavra de Deus ela une, ela separa. O Espírito de Deus une e ele separa, porque ele vai se retirar de todos aqueles que não aceitam. Uma pessoa sem o Espírito de Deus, ele não pode estar unido com a luz. Porque se ele está desunido, é trevas. E onde há trevas, não está o Espírito de Deus. Né? As trevas, na verdade, é a ausência da luz. E se o Espírito de Deus é luz, onde ele não está, automaticamente é trevas. Eu lembrei da questão da ressurreição dos ímpios, né? Lá depois do milênio, Apocalipse capítulo 20. Que quando ressuscita aquele exército de ímpios, eles todos são arregimentados para atacar a cidade santa, né? E que foi que uniu eles. Muitos deles nem se conheciam. De repente estão ali, ó, um do lado do outro para guerrear contra o Senhor, para tentar invadir a cidade santa. O que foi que uniu eles? É porque tem que pensar que só tem unidade na verdade, tem unidade no erro também. Nós não temos que participar da unidade no erro. Quem tiver o caráter de Cristo vai estar unido pelo Espírito de Cristo. Mas quem tiver o caráter de Satanás vai estar unido pelo Espírito de Satanás. E não é a gente que vai fazer. Porque eu posso tentar. Se a minha unidade com o irmão aqui, por exemplo, for uma unidade fabricada por mim e por ele, fique sossegado que logo logo vai se acabar. Logo logo está uma confusão e acaba. É porque, assim, não, irmão, vamos fazer assim, vamos planejar aqui como é que é. Não. Desse jeito tem uma hora nós vamos dar errado nós dois. Agora, como o Espírito vai produzindo a unidade, é natural. Fique tranquilo, deixe que o Senhor conduz. E Ele conduz da forma certa. Ficarão os que têm de ficar e sairão os que têm de sair. É o Senhor que vai tirar. Se era para deixar o joio e o trigo crescer junto até a ceifa, né? Lembrar que os ceifeiros falaram? Era assim, não, vamos tirar. Aí o lavrador disse assim, não, mas peraí. Mas tu corre risco de, querendo tirar o joio, tu tira o trigo também. Fica calma, deixa crescer. Vai chegar a hora certa de tirar. Mas deixa que eu tiro. Lá em Apocalipse, fala que acerca do seu nome, que ele é chamado de Verbo. Né? A palavra de Deus.
E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse nome que ele seria chamado é a palavra de Deus. Então, e guardaram o teu nome. Manifestei o teu nome e eles guardaram o teu nome. Porque o nome dele é a palavra de Deus. Então, manifestei o teu nome, que é a palavra de Deus, e eles guardaram. Manifestei o teu nome, que é Deus, e o Verbo era Deus, e eles guardaram. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele tem o nome de Verbo e de Deus, que é revelado através da sua palavra, e aqueles que aceitam a Cristo Jesus guardam a palavra, o Verbo. Só para ler o texto que o senhor citou, é Apocalipse 19, 13. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de, nessa versão, a palavra de Deus. Outras versões vai dizer o verbo de Deus. Que é a palavra? O pessoal faz uma confusão danada. É verbo, é palavra. Meu amigo, pelo amor. O pessoal fica caçando qualquer coisa para arrumar confusão. A gente leu João 17, versículo 6. Em João 17, versículo 26, ele repete com outras palavras. Ele diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E essa expressão, esse pedacinho aqui é estranho, mas é assim de entender. E farei com que eles o conheçam, o nome do Senhor, mais ainda. Porque assim, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Se você conhece um pouco e para, tem que estar estagnado. Tem gente que acha assim: eu tenho esse tanto de luz aqui, e esse tanto de luz para mim é suficiente. E agarra com esse tanto de luz e acha que sabe de tudo. E ao passo que vai ter outros que vai estar, tem esse quantidade de luz é muita. E o Senhor diz, e eu vou fazer para conhecer mais, e mais, e mais. E na eternidade, mais, e mais. Sigamos e conhecer a palavra do Senhor. A mesma equivalente a dizer, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou sigamos e prossigamos em conhecer o teu nome. Então, Jesus aqui, manifestei o teu nome aos homens. Aqui, no versículo 6. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amor. Sabe qual é o princípio fundamental da unidade? Amor. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Agora lembrou de dois versos de João capítulo 14, versículo 23, né? Se aquele que me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai assim amará também esses que guardarem a minha palavra, né? Aí viremos para ele e faremos nele morada, né? E quanto ao conhecer, na verdade, Mateus 11, 27 diz que ninguém conhece o filho senão o pai, e o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, no conhecimento, o conhecimento ele é crescente. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqueles que o Pai dá para Jesus Cristo, ele dá o conhecimento acerca de Deus para eles. O ser que melhor nos pode fazer conhecer o caráter do Pai é o Filho, né? Que é a expressão exata da pessoa do Pai. É por isso que não foi dado aos anjos. Apesar de que os anjos eles também refletem o caráter do Senhor, mas não refletem como Cristo reflete. Porque Cristo é a plenitude da divindade, plenamente Deus. O ser mais capaz de revelar Deus ao homem era e é Cristo, e sempre continuará sendo Cristo. É a expressão exata da pessoa do seu Pai.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 9, é um texto que esclarece muito bem essa questão do nome. Tanto em forma como em escrito. Na forma, eu lembro que tem o texto falando. Na forma, no aspecto, né? Do Espírito. Natureza, caráter. Deuteronômio capítulo 28, versículos 9 e 10, esclarece bastante para a gente essa questão do nome. O que significa para Deus alguém ser chamado pelo seu nome. Que ele esclarece para nós que não é apenas o professar o nome do Senhor. Isso aí, em muitos casos, não vale de nada. Não tem significado nenhum para o Senhor. Olha o que ele diz. O Senhor te confirmará para si, para ele, o Senhor, como o povo santo. Como te tem jurado. Ele jurou, ele fez um juramento de que ia fazer desse povo um povo santo para ele. Mas como? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, aí é que ele te confirmará para ele como povo santo. Não é porque eu digo, eu sou servo de Deus, que eu sou povo santo. Isso é só palavras que precisam ser confirmadas por atos. Aí o versículo 10 de Deuteronômio 28 diz: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus estatutos. É aí que os povos da terra reconhecerão que temos andado com o Senhor. Lá em Atos 2, lá no episódio do Pentecoste, um pouco depois, lá no finalzinho do capítulo, diz que os povos ao redor dos apóstolos, eles ficavam maravilhados. E diz que dia após dia o Senhor ia acrescentando aquela comunidade. Sabe por quê? Porque havia amor, o Espírito foi derramado e havia muito amor entre eles. Eles se amavam, eles honravam o Senhor, eles manifestavam o caráter de Deus, guardavam seus mandamentos, andavam nos seus caminhos, seguiam os juízos do Senhor. O povo olhava e não tinha como ninguém negar, não. Tem um texto, eu não lembro agora onde é que está, que diz assim: todos verão, todos, não é só o justo não, até os ricos vão ver. Chega uma hora que até Satanás se dobra, né, diante do Senhor, não é para se salvar não, mas a gente tem que reconhecer que tem coisa que a gente pode não gostar, mas tem que dizer que é desse jeito mesmo. Interessante é, irmão, que quem honra a Deus guarda seus mandamentos, né? Já havia dito, né? Através de juramento, ele disse, a casa de Jacó. Mas é o seguinte, andariam diante de mim, mas agora eu digo assim, longe de mim. Por que longe de mim? Porque as pessoas que não guardam seus mandamentos, ele não pode honrar. Ele só honrará aqueles que lhe honram. Então não é porque faz parte do povo de Deus que vai ser honrado, não. Tem muitos que fazem parte do povo de Deus que é uma desonra para o próprio Deus. E ele não pode honrar aqueles que lhe desonram. Então, quando nós seremos apresentados como honrosos a Deus? Quando nós estivermos guardando seus mandamentos. Esses estão honrando a Deus. E certamente estes serão os honrados dele. Mas os outros, longe de mim. Ah, mas Senhor, mas nós fizemos aquilo no teu nome. Não te conheço não. Porque aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Porque guarda por amor. E quando tem amor a Deus, ele disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Esses são os que honram a Deus. E esses serão os que serão, na verdade, honrados por Deus. Amém, é verdade. Eu vou citar de novo aqui um exemplo que eu cito direto. É porque, na verdade, é um exemplo que encaixa muito bem. Todo mundo tem, de acordo com o calendário aí do mundo, aí tem Dia dos Pais, né? Tem Dia das Mães, Dia das Crianças, tem feriado para tudo, qualquer coisa. Mas vamos pensar aqui nos feriados, Dia dos Pais, Dia das Mães. No geral, se você olhar as redes sociais das pessoas, sempre tem uma declaraçãozinha. O pai, a mãe, um monte de elogio. Se você olhar por aquele dia daquela pessoa, aquela pessoa parece que é o melhor filho do mundo, né? Você olha, nossa, mas essa pessoa ama demais o pai dela, ama demais a mãe dela.
Só que na verdade, o que demonstra que essa pessoa de fato é um bom filho não é esse dia, não. Tire pelos outros dias. Porque o que de fato vai testificar que ele é um bom filho é se ele guarda as ordens do seu pai, é se ele é um filho obediente, e se ele é um filho cuidadoso, se ele é um filho carinhoso, se ele é um filho que honra de fato o pai e a mãe dele. Mas ele demonstra isso não é só no dia dos pais e das mães, não. Tem filho que é bom filho só nesse dia e olha lá ainda. O bom filho, de fato, você vai ver no cotidiano, a vida dele vai dizer se ele é um filho obediente, se ele é um filho que grita com o pai ou a mãe dele, se ele é um filho que não honra, que não cuida, que não zela. É isso aí que vai demonstrar. O que demonstra se somos de fato um povo santo ao Senhor é quando guardamos os seus mandamentos e andamos nos seus caminhos. É isso que demonstra. Não é falar que é filho dele. É igual dizer, meu sobrenome é, por exemplo, meu nome é Maurício Pereira de Araújo. O nome da minha mãe é Maria das Graças Pereira nasceu. Eu tenho um Pereira da minha mãe, eu sou filho dela. Mas isso quer dizer que eu honro ela? Só porque eu tenho o sobrenome dela? Não. É porque eu tenho o sobrenome do meu pai, eu honro meu pai, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Só quer dizer que ele te gerou, só isso. Pronto. Agora, se tu honra ou não, se eu honro ou não, isso vai ser demonstrado na minha vida, no que eu faço. No que eu falo, mas no que eu faço também. E aí, olha a maravilha. Isso aqui parece ser muito, esse tema aqui. Mas olha, quando nós guardarmos os mandamentos do Senhor e andarmos nos seus caminhos, todos os povos da terra verão que somos chamados pelo nome do Senhor. E terão temor. Tem essa fala assim, pavor de ti. Por quê? Porque sabem que tu és chamado pelo nome do Senhor. Sabe que tu é um servo obediente. E sabe que se tu orar e pedir coisa para Deus, Deus te ouve. Que tu vai pedir de acordo com a vontade dele, ele te ouve. Porque tu és chamado pelo nome dele. E não é chamado só porque, igual recebeu o sobrenome do pai e da mãe, não. É porque guarda os mandamentos dele e honra ele. E aquele que honra o Senhor não deixa ser envergonhado, não. Tem promessa na Bíblia. Só aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Daquelas vezes ali, por exemplo, quando, um exemplo só, eu creio que já basta. Quando Moisés para diante do Mar Vermelho, ele está fugindo lá do Egito, né, com o povo de Israel, ele para diante do Mar Vermelho e de repente o que é que o pessoal pensa? Vão morrer. À frente o mar, não tem como passar, né? E atrás o faraó vindo com o exército. E agora? Vão morrer. Mas Moisés honrava ou não honrava a Deus? Se Moisés honrava a Deus, Moisés era ou não era honrado por Deus? Então você diz, Moisés, fala com o povo que marcha. Pega isso. E aí? Tu vai atravessar aqui até enxuto. Moisés, o Senhor falou, eu ouço. É para fazer o que, Senhor? Pois tá bom. E o mar abre e o povo passa. O que é isso? Como ele honrava o Senhor, tudo que o Senhor falou para ele fazer, ele foi fazendo. Fez. Esse homem aqui me honra. Pois agora eu vou honrar ele bem aqui. É tanto que em muitos casos, quando o povo vai perdendo a fé, o povo atribui os milagres, sabe a quem? Ao representante, ao Moisés. Lembra quando depois que Moisés morreu, como é que ficou Moisés? Tinha o risco de adorarem o túmulo dele, mas quando ele estava vivo, como é que era? Era só murmuração, né? Era só problema. Mas aquela figura física, visível ali que abriu uma vermelha foi Moisés, a física. Mas na verdade quem estava por trás dele? Cristo. Cristo estava honrando ele porque ele honrou Cristo. E aí o Senhor mostrou para ele, se tu me honrar, é isso que acontece. O que tu falar, porque ele vai falar de acordo com a vontade do Senhor, vai acontecer. Quando ele disse para o sol parar, para a lua parar, parou. Porque era uma honra recíproca. Era uma honra de Elias para com o Senhor e do Senhor com Elias. Elias ouvia a voz do Senhor. Ele sabia o que era a vontade do Senhor e colocava em prática. E também quando Elias falava uma coisa, o Senhor sabia. Elias está falando de acordo com a minha vontade. Vai acontecer desse jeito. O Senhor honrava. E o Senhor honra ainda. Se nós somos chamados pelo seu nome, como ele está aqui no texto da palavra de Deus. Como Moisés escreveu aqui. Aquelas companhias que foram atrás de Elias,
Deus honrou Elias em cada pelotão daqueles que iam atrás de Elias lá no monte, a buscar ele lá para levar para o rei. Ele não ia fazer coisa boa para Elias, não. E o que acontecia? Era destruído aquele pessoal todo. Agora, como foi o único lá que foi buscar ele lá, e não foi destruído. Entendeu? Eu disse, Elias, né, como dizer assim, se é um homem de Deus, mas tem misericórdia da gente, tá? Porque com os outros ele sabia que o destino deles era destruição. Ele é comandante de 50 homens, né? Exato. Aí assim, comigo aqui tem misericórdia, né? Foi humilde, né? Humilde. Porque eu sei que o teu Deus é como se dissesse assim, eu sei que o teu Deus, se tu pedir para ele, nós estamos em mãos lençóis. Aí foi o que? A lei concedido que aquele homem de Deus, Elias, o acompanhasse ele. Então até nisso o Senhor honrou Elias. Ele foi na hora que tinha que ir ele. Para honrar quem também? Aquele comandante daquele pelotão. Porque ele temeu. Terão temor de ti. Os outros foram arrogantes, querendo. Aí Deus disse, não, para aí, eu tenho que honrar o meu servo. A gente consegue perceber muitas situações, né? E que o Senhor honrou justamente os que honraram ele. Os que não honraram ele podiam pedir o que quisesse. Sempre assim, né? Aí está provado que Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu sou homem de Deus. Aquele comandante daquele pelotão também saiu dessa. Mateus capítulo 18, versículo 20, é um texto muito citado, mas que a gente consegue aprender mais um pouco sobre o significado espiritual desse texto. Diz assim o texto: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Só que se você for praticamente qualquer igreja, a pessoa vai dizer, nós iniciamos esse culto em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E vem quando cita o nome de Jesus. Aí a pessoa pensa o quê? Irmão, esse culto aí é em nome de Jesus. Ele disse, não quer dizer isso não. Vamos pegar aqui um detalhe interessante? Ó, vamos voltar, não tem nada não. De novo, Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Agora eu pergunto, se reunir 2 ou 3 num local para falar contra os mandamentos de Deus, se reunir em nome do Senhor? Não, mas ele começou o culto dizendo em nome de Jesus. Citou o nome de Jesus, mas não fala no nome dele. Não imagina tu. Percebe como é mais profundo? Agora, destacar aqui um ponto. Se você perguntar para as pessoas sobre esse texto aqui, ele vai pensar que é só isso, não, irmão. Aqui foi tudo em nome de Jesus. Quando eu comecei a oração foi em nome de Jesus. Quando foi os cantos, é em nome de Jesus. A pregação é em nome de Jesus. Você sabe o que é em nome de Jesus? Não sabe, nem sabe o que é isso. Desonra, o Senhor diz assim, guarda os meus mandamentos. Aí a pessoa vai pregar e dizer, eu vim aqui pregar em nome de Jesus. O que você vai ensinar? Que não precisa mais guardar mandamento. Poxa, mas o Senhor disse que é para guardar o mandamento. Tu disse que prega em nome dele, dizendo para não guardar o mandamento? Tem coerência no negócio dele? Esse Jesus é aqueles que vieram antes de Cristo. Os falsos crentes. Então, outro exemplo aqui, irmãos. O que você diria? Eu tenho uma posição contra isso. O que você diria se você desse uma orientação para um filho seu e eu chegasse e dissesse para o seu filho desobedecer? Você acha normal? Tá? E, rapaz, se fosse com um filho meu, digo, quem é tu? Não, é porque... Ó, dê licença. Já é dentro da minha casa, dê licença. For para estar me desobedecer, dê licença, sai da minha casa. Não é assim não. Você acha que Jesus vai honrar uma pessoa que, apesar de professar o nome dele, ensina o povo a desobedecer os mandamentos dele, a desonrar ele?
Você acha que o Senhor vai achar bom um negócio desse? Não, mas ele falou no meu nome. E o que tem a ver? Aquele texto lá de Mateus, né? 7, 21. Nós profetizamos no teu nome, apartai de mim. Você estava praticando a identidade, ensinando o povo que não precisava mais guardar a minha lei, que meu saldo era lá do Velho Testamento, que minha lei foi anulada, que era só pela graça, e ficava ainda fazendo milagre, mas não era meu não. Verdade. Esse texto de Mateus 7, 21 a 23, ele é muito, mas é muito esclarecedor. Se a gente juntar aqui com alguns poucos textos, por exemplo, com Deuteronômio 28, versículos 9 e 10, a gente pega muita coisa. O Senhor Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Não é porque diz que Jesus é o meu Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus diz logo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino do céu, Está não. explicando o que é. Ele já está dizendo a senha já. Não, mas pensei que toda pessoa que falar assim, não, Jesus era de Deus. Aí Jesus diz logo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que guarda os mandamentos do Senhor e anda os seus caminhos. Ele quer fazer a vontade. Esse sim vai entrar no reino do céu. Vai ter um monte que vai dizer Senhor, Senhor, que vai dizer com a boca que Jesus é o seu Senhor. Você lembra lá do texto de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, Senhor, mas não anda nos seus caminhos, mas não guarda os seus mandamentos. E aqueles que estiverem reunidos em nome de Jesus, que Ele promete estar no meio deles, é como se dissesse: olha, vocês dois, vocês três aí, vocês estão reunidos com o propósito do pensamento único aí do que está dizendo a palavra de Deus, ali está no nome do Senhor, no nome de Jesus, porque a palavra já é Deus. Para estar Jesus no meio dele, a palavra tem que estar com eles ali. Ali, se eles estão com a palavra de Deus no meio deles, como ela é Cristo que está ali. Assim como também o Espírito, quando bate no coração que entra, é exatamente a palavra que entra. Verdade. Como diz João 6,63, né? As palavras que vos digo são Espírito e vida. Temos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí vamos lembrar aqui, quando o Espírito utiliza o nome 17, página 81. Diz que Deus tem uma igreja na terra, né? Não é uma grande catedral, não é as diversas denominações, nem uma igreja oficialmente estabelecida, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode construir uma igreja. Aí estou no meio deles, quando estão reunidos em meu nome. Mas quem é esse povo aqui? É a igreja dele. E como é que eu sei que é a igreja dele que está reunida em nome dele? Mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Os textos encaixam. Se pisar, Não precisa nem comentar muito, né? Os textos só ali vão entrando assim no outro. São os profetas falaram com o outro aí que dá tudo certo. Encaixa direitinho. Maravilha, né? Glórias a Deus. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, honrando o nome de Cristo, obedecendo os seus mandamentos, buscando o Espírito de Cristo, fazer a vontade de Cristo, Cristo está no meio deles. Agora, tá 2 ou 3 ou mais, ou 1 milhão, 1 bilhão, que seja, reunido, só professando o nome de Cristo, dizendo Senhor, Senhor, mas quer distância do mandamento dele, Cristo está no meio dele, não. Ali está constituída a igreja do Senhor, não. Tem um ajuntamento de gente. Nem todo agrupamento de gente é a igreja do Senhor. Agora, se honrar o Senhor, se amar a Deus e guardar os seus mandamentos, aí é em nome dele, aí ele está presente. Alguém se levanta no meio de uma congregação e diz: glória a Deus, aleluia, o tempo todo. em palavras. Mas qual é a verdadeira glória desse que nós ficamos?
Não é guardar os mandamentos de Deus. É obediente. Não é andar nos caminhos do Senhor. Isso não é a glória dada a Deus, não é exatamente fazer isso. As palavras são bonitas. Senhor, Senhor, glórias ao teu nome. A mesma coisa, Senhor, Senhor, nós fizemos isso no teu nome. Mas se a pessoa faz isso no nome do Senhor, pois guarda os mandamentos dele, não bata contra os mandamentos, não. Bater contra os mandamentos de Deus é bater contra o caráter de Deus. É bater contra o nome de Deus. Por mais que você fale, mas na prática é bater contra o nome de Deus. Isso é, sim, tomar o nome de Deus em mão. Verdade. O pior foi tomar o nome de Deus em vão. Professar ser servo dele e falar contra a sua lei. No livro No Deserto da Tentação, página 101. Agora eu fiquei na dúvida se eu não repetir essa página bem, viu? Que é a página do Caminhar Cristão, aquele texto sobre sentimento, né? A página 101 também. Qualquer coisa depois eu corrijo. Diz assim, ó, professar o nome de Cristo. Professar aqui, ó. Falar. Eu sirvo a Cristo, eu sou crente. Eu sou cristão. Falar. Professar o nome de Cristo pouco significa. Tem gente que acha que só falar isso aí é o segredo da salvação. Está salvo porque falou isso. O nome tem poder, só por falar isso aí já é poder. Já tá. É igual o judeu. Como era que os judeus se consideravam? Achavam que estava salvo porque nós somos descendentes de Abraão. Está igual hoje. O povo diz assim, eu sou crente. Estou salvo. Eu sou servo, eu aceitei Jesus. Estou salvo. Tá igual o judeu, é só a forma que é um pouco diferente, mas repete. Professar o nome de Cristo significa pouco se a vida não corresponde à vontade de Deus revelada em sua palavra. Se a vida corresponde à vontade de Deus revelada em sua palavra, professar o nome de Cristo significa muito. Sabe por quê? Vai acontecer coisa boa com você. Perseguição, divisão. Você tem que pensar que quando falar isso aqui significa muito, no caso, né? Se honrar, você vai acontecer coisa boa. Não. Vai acontecer o que aconteceu com Cristo. Cristo não honrava a vontade do seu Pai? Revelada na sua palavra? Honrava. O que aconteceu com ele? Professar o nome de Cristo vai atrair perseguição. Mas professar o nome de Cristo e desonrando os mandamentos vai atrair perseguição de quem? Agora, professar o nome de Cristo e a vida corresponde à vontade de Deus expressa em sua palavra, expressa na sua lei, é a ira de causa, a ira do povo. E odiados sereis de todas as nações por causa do meu nome. Mas é só porque fala o nome. Não. Porque vai perseguir, não é o povo que se diz filho de Deus? No texto precitado de Mateus 7, 21, 22, até o 23, né? Aquele povo ali, eles estavam professando o nome de Cristo ou não? Ou eles estavam sendo hipócritas? Porque as 10 virgens, nenhuma delas era hipócrita. Nem as prudentes e nem as 10 eram hipócritas. Quando ela dizia assim, olha Senhor, nós fizemos isso aqui no teu nome. Será que eles não usaram assim o nome de Jesus mesmo? O nome? Mas não estava significando nada porque eles não correspondiam à vontade revelada da palavra de Deus. Não guardaram os mandamentos de Deus. Não seguiram os seus caminhos. Por isso para eles não estava significando o quê? Pode dizer que nada. Falaram o nome de Jesus, curaram o nome de Jesus, expulsaram o demônio em nome de Jesus, ensinaram o nome de Jesus. Mas estava significando pouco para eles ainda. Por quê? Porque aqueles ali não se tornaram filhos de Deus. Porque ele vai levar aqueles que se tornam filhos dele. E aqueles que se tornam filhos de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus. Eles seguem o caminho de Deus. Mas para eles que estavam só chamando o nome de Jesus, eu expulsei um demônio e usei foi o teu nome. E onde estava a correspondência da vontade de Deus revelada na palavra? Neles?
Não, neles não estava. E se o nome de Jesus é a palavra de Deus conforme está no Apocalipse, mas a palavra de Deus estava neles? Não. Jesus estava neles? Não. Então foram reprovados. Porque para ser aprovado tem que Cristo estar neles. Como Cristo não estava neles, foram reprovados. Não eram filhos de Deus. Os irmãos provavelmente vão lembrar que em Antioquia os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Da onde é que veio o nome cristão? Daqui, ó. Mas como é que eu posso ser chamado cristão se eu não pareço com Cristo? Se o nome cristão vem do nome Cristo. Não é? Eu sou cristão. Por quê? Porque eu creio em Cristo. Tu não parece com Cristo. Como é que é cristão? Os discípulos não disseram, nós somos cristãos. Foi o povo que chamou eles de cristãos. Porque o povo olhou para eles e viu que a conversa deles era sobre Cristo. Viu que as obras deles todas eram sobre Cristo. A vida dele toda era sobre Jesus. Eram amorosos, eram cuidadosos, eram corteses, eram justos. Pregavam a verdade. Pode olhar Paulo. Paulo não alisava muito, não. Ele tinha amor quando ele estava iniciando ali, mas quando a pessoa era rebelde, o amor dele vinha com justiça. Ele disse, espera aí que agora eu tenho que apertar aqui também. Até com o Pedro, né? Era amor, mas tinha justiça ali também. Ele disse, não, peraí. Então, o nome cristãos, ele tem que corresponder com Cristo. Se ele não corresponde com a vida de Cristo, ele não é cristão. É igual um protestante que não protesta. Como é que está protestando se não protesta? Existe aquele que é justo, mas não concilia a misericórdia. Aí existe aqueles que querem ser misericordiosos e não conciliar a justiça. E Jesus Cristo veio exatamente dizer o que era o correto. Porque a pessoa que tem amor verdadeiro, ele usa da justiça, mas usa da misericórdia. Ele usa da misericórdia, mas usa da justiça. O verdadeiro amor, ele tem o equilíbrio desses dois pontos. O juiz que ele quer ser justo e quer aplicar a justiça, ele também tem que lembrar que as pessoas que transgridem as leis precisam também de misericórdia. Se assim não fosse, nós estávamos já condenados à morte. E é por causa da misericórdia de Deus que nós estamos labutando nessa igreja militante para que nós nos tornemos triunfantes. Por causa da sua misericórdia. Ele aplica a justiça no sentido de nos resgatar. Eu vou te destruir, tu vai aplicar a justiça para te destruir. Não. Essa justiça será aplicada quando ele não mais aplicar ela com misericórdia. Porque será para os transgressores que rejeitaram todos os convites lhes enviados. O maior discurso de Cristo, página 107. Em cada ato da vida, não está falando só de falar, não. Envolve falar também, viu? A nossa conversação, ela pode e deve também tornar manifesto o nome de Cristo. Ato aqui envolve falar também, tá bom? Em cada ato da vida, quando você estiver falando, conversando com alguém, comendo, viajando, trabalhando, com a família, onde quer que você esteja fazendo. Em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. Assim, lembra lá do começo aqui do estudo? E eu lhes manifestei o teu nome. Aqui o texto diz, nós devemos tornar manifesto o nome de Deus em cada ato da vida. Cristo não tornou manifesto o nome de Deus, criando agora uma doutrina dizendo assim, o nome do meu pai é Yah, o nome do meu pai é Yahweh, no meu pai é Yahweh, meu pai é Yahu. Não foi isso que ele foi. Algumas pessoas falando desses nomes, atribuindo ao nome de Cristo, mas a vida da pessoa é um desastre. Como é que tu sabe? Tu não conhece fulano, como é que tu sabe que é um desastre? Só olha
Na hora que ele estiver falando, vê o vestuário. Vê se representa o cristianismo. Vê se manifesta o nome de Deus mesmo no vestuário. Quer comais, quer bebais, quer se viste, quer faça qualquer coisa. Vê se está honrando e glorificando o nome de Deus. Então, as pessoas dessas aí não são nem aqueles das virgens lá, as nessas. Porque são hipócritas e as nessas não são hipócritas. Eu estou tocando esse ponto aqui porque essa questãozinha do nome, de vez em quando ela surge aí, né, para a discussão. Mas observe, o que é manifestar o nome do Senhor? Aqui, olha o que o texto diz. Em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. Aqui não está falando, irmão. O texto não está de forma alguma nem sugerindo, não dá nem para usar o texto como desculpa de que o Senhor estava ali, veio como homem e veio para poder criar uma doutrina para a gente poder ficar discutindo sobre a questão de qual é o nome no original, ou o nome de Deus no original, ou o nome dele no original. Qual foi o momento em que Cristo se preocupou com isso? Nenhum. A preocupação dele qual é aqui em manifestar o nome? O texto diz: em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. É com a vida, palavras e ações devem manifestar o nome de Deus, devem manifestar o caráter de Deus na guarda dos seus mandamentos. Isso é manifestar o nome de Deus. Tem o povo brigando para ver quem tem razão. O nome é assim, o nome é assim, o nome não pode ser assim, que é blasfêmia. E eu digo: o caráter, vocês estão preocupados com o caráter de Deus? Já pararam para se preocupar com isso? Não, isso aí. O importante é o nome. Sim, aí digamos que alguém descobriu o nome original de Deus. Aí não vive o caráter do Senhor. O que vai adiantar? Vai salvar. Só porque sabe o nome original. Só conhecimento salva quem? Conhecimento sem prática não salva ninguém, não. É fé e obra. A pessoa só diz assim: eu creio nisso. Não. Eu creio que o nome é esse. Pode ser o nome certo. O mais original que tiver. Não vai salvar alguém que não manifeste o nome do Senhor na vida, não. Igual a pessoa tem uma Bíblia e guarda ela fechada, nunca abre para ler. Mas tem a Bíblia. Estou salvo porque eu tenho a Bíblia. É. Mas não abre. Outros sabem, não sabem, e bota lá dentro do quarto toda a vida aberta naquele salmo. Não sabe nem o que é que está dizendo. Sabe poeira. E é a página mais empoeirada. Eu lembro de acho que foi Spurgeon, que disse assim: tem tanta poeira sobre a Bíblia de muitos cristãos que dá para escrever condenação com letras bem legíveis. Sabe quando o carro está bem empoeirado, você chega no vídeo de trás e volta assim? Quando está pouco empoeirado, você não vê direito não, mas quando está bem empoeirado, você fica nítido. Tem Bíblia que está só a poeira. Vai lá, funciona a nossa. Esse pedido aqui é lá da oração do Senhor, viu? De Mateus 6. Santificado seja o vosso nome. Esse pedido é um convite para que possuais o caráter dele. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Santificado seja o vosso nome. O que é isso? O maior discurso de Cristo, página 107. O Senhor nos diz: esse pedido, santificado seja o vosso nome, é um convite para que possuais, ou para que vocês possuam o caráter dele. Então significa dizer que santificar o nome de Deus, santificar o nome de Deus que já é santo, mas nós podemos santificar exatamente através da palavra de Deus. Santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É exatamente nós colocando em prática em nossa vida diária um caráter semelhante ao de Cristo. Assim nós estamos santificando o nome de Deus quando nós estamos santificando com o caráter dele. Assim nós estamos dando glória a ele. Aquele mesmo sentido lá, por exemplo, na questão do sábado. Se eu não santificar o sábado deixa de ser santo? Se eu não santificar o nome do Senhor, o nome do Senhor deixa de ser santo? Deixa não, mas diz assim, ó: santificado seja o vosso nome. Eu vou orar: Senhor, santificado seja o teu nome. Aonde? Em mim. É porque é para benefício meu. O sábado não deixa de ser santo se eu não santificar ele. Agora, quando eu santifico o sábado, é para meu benefício. Ele foi criado para meu benefício.
mesmo que toda a humanidade, ninguém guardasse o sábado, santificasse o sábado, ele continuaria sendo santo. Agora o Senhor quer salvar um povo. Para ele salvar esse povo, ele precisa santificar esse povo. Às vezes assim, ó, santificai os meus sábados. A boa diz assim, não vou santificar isso, então tu não vai ser santo e eu não vou te salvar. Ah, Senhor, teu nome é santo, por que eu vou santificar? Para tu poder ser salvo. Meu nome é santo. Se tu não santifica, continua sendo santo, mas tu não é salvo. Agora, se tu santifica o meu nome em ti, aí tu é salvo, porque o meu nome vai ser visto em ti. O meu dia vai ser santificado por ti, é para teu benefício. O Senhor não precisa de nenhuma criatura para ele ser Deus. Ele é Deus com o universo, o seu universo, ele continua sendo Deus. Agora é para benefício da criação dele que ele se revela. Aí se a gente não absorve essa revelação, não procura possuir o caráter dele, é a gente que vai ficar sem o benefício da salvação. Vai continuar sendo Deus, eterno, poderoso. Glórias a Deus. Que nós possamos receber esse pedido, né? Receber esse convite, atender esse convite, para que possamos possuir o caráter do Senhor e revelar o seu nome ao mundo. Amém. Glórias a Deus.